projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Maranhão criou o Fundo Estadual de Apoio a Povos Indígenas. O objetivo, não é captar e gerir recursos, não é, Tony? Destinados ao fomento de ações de conservação e produção voltadas aos povos indígenas do estado do Maranhão. O Fundo Estadual de Apoio aos Povos Indígenas vai ser gerenciado pela Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão. O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa terá o objetivo de captar e gerir os recursos destinados às ações de conservação e produção voltadas aos povos indígenas. É importante a iniciativa da criação do Fundo Estadual de Apoio aos Povos Indígenas, pois os povos indígenas vivem em situação de grande vulnerabilidade em relação à sua segurança alimentar, à proteção dos seus territórios e das questões ambientais dos territórios. 2 pontos precisam ser observados com atenção. O primeiro, quanto aos povos indígenas que não têm territórios demarcados. Esses povos vivem em situação de grande vulnerabilidade, eles precisam estar incluídos nessa política. Por outro lado, precisa-se também observar legislações que estão permitindo que empresas utilizem, grandes empreendimentos, utilizem áreas que são de territórios indígenas como reserva legal para que sejam feitas autorizações para desmatamentos gigantescos. Então, isso precisa ser implementado observando esses aspectos e sempre com a participação direta dos povos indígenas. A previsão é de R$5 milhões para apoiar projetos socioambientais com foco na produção de alimentos, baseada na segurança alimentar e na geração de renda aos povos indígenas, além de proteção de território e recursos naturais aos habitantes das áreas. Através do fundo, fica criado o Conselho Gestor, que deve acompanhar na prática como as ações devem acontecer, junto aos órgãos de proteção indígena, como o Conselho Indigenista Missionário. É importante a gente ressaltar, né, muito nos povos indígenas, muitos aspectos que os povos vêm produzindo, né, tem a sua produção tradicional. É importante que o fundo leve em consideração essa maneira própria, né, de produzir dos povos indígenas, né, logicamente potencializando práticas que já existe, práticas, né, e que não possa entrar na questão do agronegócio dentro dos territórios indígenas, né, então um cuidado que tem que ter. No outro sentido também, que o fundo ele não inviabilize os indígenas participarem de acessar o recurso. A gente tem agora, recente, saiu um edital onde alguns critérios eles não se encaixavam para os povos indígenas. E aí, ou seja, acabava inviabilizando a participação dos povos indígenas. E lógico, também tem que se observar com esse fundo a quantidade de famílias no Maranhão, né? Porque o edital recente que saiu, ele previa 1.000 famílias, né? Apenas para acessar cerca de R$ 2.800 para a sua potencializar a agricultura familiar. Ao nosso ver, ainda é muito tímida essa iniciativa, lógico, vale a pena, mas é preciso fazer um aprofundamento dessa discussão para que apoie, de fato, a produção dentro dos territórios indígenas, com o maior número de famílias possíveis. O governo do Maranhão estuda a criação de um comitê regional dos povos indígenas e comunidades locais para encurtar o diálogo com lideranças da Amazônia. Então é importante que esses eixos de atuação, enquanto a atuação de gestão territorial, ambiental, a segurança e a soberania alimentar e nutricional dos povos indígenas seja de fato garantida, né, de forma concreta. Se faz também necessário manifestar aqui uma grande preocupação nossa, enquanto povos originários, em relação à questão do uso de recursos internacionais, pessoas físicas ou jurídicas. Mas por que essa preocupação? Há empresas estrangeiras comprando áreas, utilizando parte dos territórios indígenas e comunidades tradicionais para servir de reserva legal, onde acabam usando outras áreas desses territórios e desmatam. Então, que esse projeto de lei não resulte em situações terríveis usadas para essa finalidade.